Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Bom dia e estamos de volta com o Bom Dia Clube. Obrigada pela sua companhia, você que está rodando pela cidade, nos levando de carona, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho. Muito obrigada pelo carinho da audiência e a gente vai começar um bate-papo super interessante aqui no nosso Bom Dia Clube. Olha só, Foz do Iguaçu é um destino internacionalmente desejado, mas por trás de cada visita, de cada evento, de cada voo lotado, há uma articulação estratégica que fortalece o turismo e movimenta a economia. E essa força tem nome: Visit Iguaçu, e representando essa entidade maravilhosa que faz bonito para a nossa cidade, está aqui Elaine Tenerello, que é diretora executiva, e Jaime Mendes, presidente. Vamos começar pelas damas. Elaine, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada por mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui sempre podendo trazer as atualizações, as informações para o nosso povo, né, para a nossa população, porque a gente trabalha tanto de fora para dentro que às vezes dentro de casa a gente esquece de comunicar tão bem as conquistas que nós fazemos para todos, né, para a cidade. Então, exatamente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, porque a gente sabe da importância do Visit Iguaçu, a importância de ver essa representação e essa luta, brigar pela cidade, porque é isso mesmo, né, Jaime? É brigar. Bom dia pela nossa cidade. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos os ouvintes da Clube FM, né? E poder contar um pouco aqui do trabalho do Visit, dos desafios. E também a importância do trabalho que o Visit vem desenvolvendo nesses últimos anos, que é um trabalho que toda a sociedade, né, Foz do Iguaçu, como um todo, ganha muito com a divulgação que o Visit faz, com os grandes eventos que vem a Foz do Iguaçu e a comunidade num todo, né, seja os hotéis, os nossos associados, restaurantes, o Uber. Então todo mundo ganha com esse trabalho magnífico e muito bonito que a gente vem fazendo para Foz do Iguaçu e o nosso destino também. Olha só, o Jaime, como presidente, também tem hotéis, né? Jaime também trabalha no setor. Você sentiu uma grande diferença nesses últimos 2 anos, vamos colocar assim, porque até 2023, pandemia, né, Elaine? Era um Deus nos acuda. Retomada aí. E essa retomada, vamos colocar aí 2024, 2023, 2024 e agora 2025. Tá dando para respirar? Ah, sim, a gente tem acompanhado os números, né? Principalmente do Parque Nacional, que é um dos balizadores, né? Mas a gente acompanha também dentro das nossas empresas. Então, a gente vê que tem um crescimento aí na faixa de 15% até 20% do número de turistas. Foz do Iguaçu tá realmente, é a bola da vez, a gente comenta. E assim, as outras instituições, como o Visit em outras cidades, em outras capitais do Brasil, tem esse olhar muito de respeito, né, pelo trabalho que a gente vem fazendo a nível nacional e também internacional. A gente tem uma parceria muito forte aí com a Embratur, que é o principal órgão, né, de divulgação do Brasil para fora do país. E aí a Embratur é uma grande parceira nossa. E sempre que sai para fazer grandes eventos internacionais, Foz do Iguaçu é o primeiro a ser chamado. E isso tudo reflete no número e no aumento dos turistas que vêm chegando a Foz do Iguaçu. Geração de emprego, fomentando a economia, né, Elaine? E vocês têm muito disso, né? Dentro do Visit, você hoje está lá dentro. Eu sei que você trabalha muito e briga muito por Foz do Iguaçu. Quais foram esses últimos 6 meses, esse primeiro semestre de 2025, as conquistas que você pode contar para a nossa audiência que ocorreram com o Visit para os seus associados? Com certeza, Clau. A gente teve um primeiro semestre que foi uma expectativa, teve uma realidade muito maior do que a expectativa que a gente tinha, né, Jaime? Então a gente conseguiu aí ter um alcance muito grande, né, nas mídias. Isso também tem muito esforço de uma integração, união, né, do público e do privado. A gente sempre fala em nome da gestão integrada do turismo, dessa união da prefeitura através da Secretaria de Turismo, da Itaipu Parktec, Visit Iguaçu, Fundo Iguaçu. Então existem alguns projetos macro dessa gestão em nome do destino, não só Visit Iguaçu, mas projetos maiores para a cidade que o Visit Iguaçu coordena, gerencia, operacionaliza, mas isso com todos apoiando, aportando, se dedicando.
Então a gente teve a novela Vale Tudo, né, que foi ao ar em março. Isso trouxe uma visibilidade maravilhosa para Foz do Iguaçu. Produções audiovisuais são muito importantes para o destaque de um destino, para colocar um destino em evidência. Muitos, na gravação dessa novela o ano passado, muitos fornecedores envolvidos, muita gente gerando esse emprego, por mais que fosse temporário, girando a economia da cidade. E aí vai ao ar e tem um impacto maravilhoso na mídia nacional. A gente aproveitou tudo isso, a gente criou uma campanha Vale Tudo em Foz e saiu para outras frentes, não só para o público final, mas para o operador, para o agente de viagem. Circulou o Brasil fazendo workshops. Aí a gente teve a grata satisfação de voltar ao ranking de ser o terceiro destino que mais recebe eventos internacionais. Esse lugar é de Foz do Iguaçu, esse lugar é nosso. Porém, na pandemia, a gente foi para sexto lugar. Claro que isso tem interferência dos voos. Quando um evento internacional, mundial acontece, as pessoas precisam chegar aqui. Então, a gente ficou com poucos voos e automaticamente a gente caiu nesse ranking. Fomos superados por capitais. Então, a gente não tinha a expectativa de voltar esse ano ao ranking. A gente sempre teve isso como meta, mas achávamos que íamos atingir isso só o ano que vem. Então, quando a gente mapeou tudo e entregamos para a instituição que valida isso, que é a ICA, International Congress and Convention Association, é uma instituição mundial, e ela valida esses eventos, mapeia, tem muitos critérios. Quando a ICA computou os eventos que a gente mandou, que nós recebemos em 2024. Aí a gente voltou ao ranking de terceiro destino. Então, isso pra gente foi impressionante, porque isso valida o Foz do Iguaçu, o destino Foz do Iguaçu, e o mundo começa a enxergar, poxa, terceiro destino do Brasil, que mais recebe eventos internacionais, então com certeza tem estrutura, com certeza é seguro e com certeza a gente pode e consegue chegar até lá. Então isso nos voltou a abrir muitas portas para a gente captar mais eventos para a cidade, sabe? Foi uma conquista gigante. E pensando, né, em termos de região, a gente briga com muitos outros lugares, não só com os países vizinhos, mas a gente briga também com o próprio Brasil, né? Se a gente analisar nesse sentido, né, Jaime e Elaine, o Brasil realmente é muito grande. Quando você começa a viajar dentro do país, você diz, nossa, e são lugares, como você disse, perto de capitais, que aí facilitam muito mais, ou próprias capitais, e dificulta um pouco mais a nossa vida, né? E a gente voltar, isso é uma grande conquista. Ô Elaine, antes de eu falar com o Jaime, eu queria que você respondesse mais uma pergunta. Em termos de candidaturas, eu sei que vocês trabalham muito sobre isso, né? Eventos e candidaturas, sempre brigando por isso. Você tem algum número relacionado a isso, ou algo que vocês estavam brigando e que conseguiram executar para esse ano aqui ainda de 2025? O trabalho de captação de eventos do Visit Iguaçu, ele é muito focado em eventos associativos. O que são esses eventos? São eventos promovidos por entidades. Então, por exemplo, a gente vai atrás em busca de um congresso brasileiro de pediatria. É feito pela Associação Brasileira de Pediatria, ou Sociedade Brasileira, que tem um médico aqui no Paraná, que tem um médico em Foz do Iguaçu que é associado a essa entidade. Então, a gente trabalha para trazer esses eventos. Geralmente são congressos que são grandes, são congressos maiores. Os nossos associados de hotéis, eles operam e trabalham constantemente para trazer mais os eventos corporativos, que têm um prazo menor e uma agilidade para responder e para serem realizados. O papel do Visit, em conjunto com esses associados, é que o Visit faça algo para somar, né? E não para captar os mesmos eventos que eles já captam. Então, a gente soma na captação desses eventos associativos. Esses eventos, eles tendem a demorar um pouco mais para te dar uma resposta. E quando a gente capta, geralmente ele é para o ano que vem, daqui a 2 anos, 3, a gente tem eventos sendo captados para 2030. E isso faz o quê? É como se a gente entregasse para a iniciativa privada um colchão. Tipo, olha, o ano que vem tem esses eventos já confirmados. 2027 esses, 2028 esses. E aí a hotelaria
começa a trabalhar as datas de gargalo e vão trazendo os eventos que são mais rápidos de atrair. Então, a gente trabalha em frentes diferentes. Esse ano, no primeiro semestre, a gente já captou 18 novos eventos associativos. Olha. Eles são para acontecer nos próximos anos. Os que estão acontecendo em 2025 foram captados lá atrás. Então, esse é o nosso trabalho. No primeiro semestre do ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos captado 12. Ou seja, já captamos 6 eventos a mais esse ano do que captamos no primeiro semestre do ano passado. A nossa meta, nós temos uma meta, é de captar 35 novos eventos. Ainda temos 17 eventos para captar até o final do ano. Então, tem muito trabalho a ser feito, porque esses eventos, como eu te falei, eles demoram para responder e para dizer. Às vezes a gente capta hoje, mas ele vai acontecer lá em 2028, lá em 2029. E são grandes eventos, São né? grandes Então, eventos. Isso realmente acontece que é bem trabalhado e tem que trabalhar antes, se antecipar, porque não adianta bater na porta no ano do evento, um ano antes, que não vai dar certo, né? É muita articulação, Muita né? articulação, né? Exatamente. Ô, Jaime, conta pra gente qual é o papel do presidente do Visit Iguaçu e como que você enxerga a importância dessa integração entre a iniciativa privada, o poder público e as entidades do trade. O papel do presidente, né, é poder acompanhar e estar ali junto com a equipe no dia a dia. A gente está acompanhando todo esse planejamento que a Irane comentou aqui. Sim. Então, a gente está no dia a dia acompanhando, vendo esses números, né, e poder fazer toda essa articulação. Eu vejo como o presidente ele faz essa articulação com os associados, né, em busca também de novos associados. Então, eu estou em constante conversa com amigos que ainda não são associados, empresários hoteleiros, donos de restaurantes, explicando, né, para que eles entendam o papel do Visit Iguaçu. Às vezes ele está lá num restaurante, vamos dizer, e está chegando um monte de turista. Então, como que esse turista veio? Qual foi o que teve por trás, né, que teve a vontade do turista vir a Foz do Iguaçu? Às vezes foi um blogueiro, né, um influencer que o Visit trouxe. A gente tem um trabalho muito forte com influencers. E aí esse influencer fez com que aquela pessoa tivesse interesse em conhecer Foz do Iguaçu. Mas ele não sabe que foi um trabalho do Visit Iguaçu, né, de buscar essa pessoa, de fazer com que as pessoas tenham essa vontade de conhecer esse destino tão lindo. Então, eu acho que esse é o principal papel do presidente, né, de ter essa articulação com o trade, com os associados. E, assim, é fundamental esse trabalho que a gente tem em conjunto, né, dentro de uma gestão integrada, onde a gente pode fazer essas grandes ações. Nós agora, esse primeiro semestre, o Visit Iguaçu abriu um escritório na China, né? Mas junto com a parceria através do Fundo Iguaçu, que é uma entidade, né? Vamos dizer, um banco ali. Sim. Que ajuda e faz com que as ações maiores aconteçam. Então, junto com parceria com a Itaipu, a Secretaria de Turismo, o Parque Tecnológico, né? Faz com que todas essas ações macros a gente consegue fazer investir maiores valores, né? O Visit Iguaçu é uma entidade privada, 100% privada, onde a gente tem um limite, né, que não dá para fazer grandes ações. Mas em parceria com o Fundo Iguaçu e as outras entidades, a gente consegue fazer uma ação muito maior, que a gente já tem há 2 anos um escritório nos Estados Unidos, onde a gente tem um pessoal trabalhando especificamente para Foz do Iguaçu. E esse ano, a gente abriu um escritório na China. Então, a gente vai, com certeza, nos próximos anos, sentir uma crescente do número de chineses vindo a conhecer Foz do Iguaçu. Olha que interessante a importância de pautar isso para a audiência, para as pessoas saber, né? Quando a gente que é um afegão comum circulando na cidade, você vê, né, inúmeras pessoas de fora, você vê ônibus, você passa na frente de hotéis e diz, não, mas quanta gente, nem parece que tem tanta gente assim em nossa cidade. É exatamente isso, é um trabalho árduo sendo feito, né, que é entre empresas privadas, o poder público, né, e entidades do trade, muito bem representada por vocês. E o bom de falar para a audiência que um presidente do Visit sendo da hotelaria dá mais peso ainda, até para convencer quem não é do Visit, né? Porque sempre tem resistências. Não, né? Claro, a gente tem hoje mais de 120 associados e o número poderia ser muito maior. A gente sabe aí que muitos outros hotéis poderiam estar participando, né? E podendo contribuir ainda mais, né? É um ganha-ganha. Eu acho que
esse trabalho que nossos associados, os hotéis, restaurantes, as agências de turismo, que são nossas parceiras, contribuem, né? Para que a gente possa manter essa instituição, para que a gente possa fazer esse trabalho de divulgação. A gente tem feito um trabalho na internet, no digital, assim, fantástico, fazendo com que as pessoas tenham realmente vontade de conhecer Foz. E tudo isso tem custo, né? E tudo isso precisa de muito dinheiro. Muita grana. Então, se a gente consegue trazer outros empresários que entendam a importância de uma associação, né? Dessa entidade que faz as coisas acontecer, a gente vai ter mais verba, vai poder ainda mais aumentar o número de turistas em nossa cidade. Olha só, deixa eu pautar a nossa audiência. A gente está batendo um papo aqui com Elaine Tenerello, ela que é diretora executiva do Visit Iguaçu, e com Jaime Mendes, que é o presidente do Visit. Eu vou trazer uns números aqui e aí eu queria conversar sobre isso. 1 milhão de pessoas visitaram o Parque Nacional do Iguaçu em 2025. A campanha do Destino Iguaçu, entre março e junho, alcançou milhões de pessoas no Brasil, Argentina e Chile, né? Foram mais de 10,4 milhões de impressões. Ou seja, pessoas que foram lá, visualizaram essa campanha, com um alcance superior a 3 milhões de pessoas. É gente, hein? Que campanha linda! Como que isso tudo acontece? Então, como o Jaime comentou agora, tem essa parceria da gestão integrada. Então, foi feito um planejamento no ano anterior, em conjunto, e aí nós decidimos, sabendo da novela, sabendo de algumas coisas que aconteceriam, a gente pleiteou, né, deixou planejado um investimento substancial para uma campanha de primeiro semestre, que é onde concentra também o nosso período considerado de baixa temporada do turismo de lazer. Então, aproveitando a novela, a gente estendeu uma campanha. Então, conseguimos esse recurso do Fundo Iguaçu. Todo o recurso entra para o Visit Iguaçu, que também dá uma contrapartida. Então, não foi só o investimento do fundo. Sim. O Visit Iguaçu também investiu mais de 150 mil nessa campanha, com um valor de 500 mil do Fundo Iguaçu. Então, a gente teve 600 mil reais para fazer uma grande campanha, que teve o alcance da televisão, que a gente fez, e também do digital. Só que a gente fez uma campanha por 6 meses. 6 ou 4, março, abril, maio, junho, 4 meses. Desde o lançamento da novela até 30 de junho. Então, esses números, eles foram estrategicamente diluídos em campanhas nichadas, segmentadas dentro de um funil de vendas já existente no digital. E incluímos a Argentina e Chile, porque a Argentina é um mercado potencial hoje, e é o que está retornando e o que está fazendo... Que eu tenho desses argentinos, como gostam de viajar. E agora tá caro pra gente pra lá, né? Mas pra eles mas eles estão vindo muito e é muito bom. Muito bom. Então, é isso que também está fazendo, o retorno do argentino tá fazendo com que o parque alcance esses números também. Foi o argentino que faltou o ano passado para o parque bater a meta de 2 milhões. Então, agora ele voltou. E o Chile, por quê? Porque a gente tem o voo, que a gente tem que cuidar desse voo, que é o voo da JetSmart, que nos une diretamente com Santiago. Então, a gente também precisa constantemente estar no mercado, porque esse voo tem a sazonalidade dele. E a gente não pode deixar ele baixar. A gente tem que potencializar essa mídia para que continue com uma alta ocupação, para que a companhia aérea não retire frequências desse voo. É uma responsabilidade das entidades, é uma responsabilidade do destino, que os voos, eles sigam bem, que eles sigam ocupados, para que a gente possa pleitear mais voos, novos voos. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma constância de uma campanha que deram esses resultados que foram realmente impressionantes. E aí, acho que o Jaime pode falar do segundo semestre, que a gente também teve um reforço de recursos planejado nessa gestão integrada, que foi gravado em junho e agora daqui a pouco... Essa grande ação aí, né, em conjunto com esse trabalho em conjunto das instituições, foi o Caldeirão do Mion, né, que vai ter a estreia agora nesse próximo sábado. E são 4 internamente foi um barulhão agora em Foz. Agora a gente vai ver isso repercutir nacionalmente. Isso, né? Então nós teremos aí 4 finais de semana com Foz do Iguaçu, 2 horas por sábado, mostrando de pano de fundo as cataratas. Então isso a gente está assim, com uma esperança e acreditando que vai assim, ter uma repercussão, né, que a gente vai ter nacionalmente muito grande. Eu acho que Foz do Iguaçu vai fazer com que as pessoas
poxa, eu ainda não conheço esse destino, eu preciso conhecer Foz do Iguaçu. Então a gente tem certeza, né, e que experiência mesmo do pessoal comentando que eles já fizeram em outros destinos, esse Caldeirão do Mion de férias, que foi assim, tipo, teve uma repercussão muito grande. Então a gente sabe que Foz do Iguaçu nesse segundo semestre vai, se Deus quiser, ter um crescimento ainda maior. Então é muito importante a gente comentando aqui dos números do Parque Nacional, né, já bateu 1 milhão, mas vale lembrar que Foz do Iguaçu tem muito mais, o número de turistas a Foz do Iguaçu é muito maior. Né? Foi feito um trabalho aí da Secretaria de Turismo, onde o economista fez todo um planejamento dentro da ocupação dos hotéis, o Airbnb, pegou casas, a gente recebe também parentes, né? Eles conseguiram mapear isso tudo e foi apresentado um número de mais de 5 milhões de turistas ano que visita e que vem a Foz do Iguaçu. Muito desses turistas, igual a Ilane comentou, o argentino que vem passear, vem fazer compras, né? Sim. E às vezes não deu tempo de conhecer as cataratas, ou já conhece. Exato. E acaba conhecendo outros atrativos nossos. Exatamente. Então, isso é muito importante falar para a audiência. Sim, é esse número que a gente fala, né? Vamos bater 2 milhões de turistas. Não, esse número é do Parque Nacional. Então é muito importante Foz do Iguaçu começar a apresentar esse número, que é muito maior, que passa de 5 milhões de pessoas ano visitando Foz do Iguaçu. Ô Jaime, fala pra gente quais são os principais desafios hoje para o fortalecimento do turismo aqui em Foz do Iguaçu? Quais são? Eu vejo que o maior desafio nosso ainda hoje é a questão aérea, né? Nós antes da pandemia tínhamos lá 32 voos diários, uma média, e hoje ainda estamos aí com 20, então a gente tem uma perca aí e uma oportunidade de crescimento muito grande, que a gente consegue trazer esse turista da região. São Paulo, um raio aí de 1.000 quilômetros, ele pega a família, vem de carro, tranquilamente chega em Foz no mesmo dia. Só que tem muito turista do Centro-Oeste, do Nordeste, que não consegue vir a Foz do Iguaçu de carro pela distância. E também o alto custo da passagem aérea. Isso também é um grande gargalo que nós temos. Então a gente acredita que um trabalho, que essa malha aérea realmente a gente consiga aumentar, vai fazer com que as passagens aéreas tenham um custo bacana, e com que as pessoas, as famílias possam realmente vir conhecer Foz do Iguaçu. Perfeito. Essa história do dólar alto para nós é ruim para a gente internamente, mas em questão de turismo não, porque quem vem para cá, vem principalmente com esse dinheiro, vem tranquilamente. O mercado internacional hoje para ele é muito barato, né? Quanto mais o dólar está alto, para ele mais barato fica. Então, seja ele o americano, que tirando o argentino e o paraguaio, né, o público que mais visita a Foz aí internacionalmente é o americano. Para ele o dólar quanto mais alto, mais barato fica o destino, né? Então, que a gente não sabe se fica feliz ou fica triste. Então sempre tem, isso é muito bom de Foz do Iguaçu, né? Sempre tem esses dois momentos aí, de dólar alto ou dólar baixo. Tem essas nuances, isso, né? O Jaime, quando que completa um ano da sua gestão? Já fiz um ano, né? Já fez um ano? Agora no final do ano já serão 2 anos. E a gestão de um presidente lá no Visit são 2 anos daí. Então, ano que vem aí a gente já vai ter um novo presidente para poder dar continuidade nesse trabalho. Não tem reeleição? Tem reeleição, mas eu já estou há um tempo maior, né? Então, a gente, de acordo com o nosso estatuto, eu já não posso mais continuar como presidente, mas com certeza vai vir uma outra pessoa aí que vai somar muito com a nossa equipe, que é uma equipe realmente que faz um trabalho brilhante. Eu pude, nesses 2 anos, acompanhar de perto, né? Sim. E ver que no mercado nacional o Visit Iguaçu, assim, ele é muito copiado. As pessoas ligam, perguntam o que vocês fazem de tão diferente, por que vocês têm um Visit tão atuante, né? Um Visit que tem uma reputação nacionalmente assim muito forte. As pessoas realmente têm um carinho com o nosso Visit e querem sempre aprender um pouco mais com esse trabalho que é feito pela nossa equipe, que realmente é uma equipe que se dedica muito, sábado, domingo, então final de semana, trabalhando à noite, entregando o melhor para que aquele turista, aquela pessoa que está organizando um evento realmente saia de Foz encantado. Eu acho que esse é o papel do Visit também, além de dar divulgação, de trazer grandes eventos, fazer com que essas pessoas se encantem com a nossa cidade.
É impressionante que o evento que a gente for aqui em Foz do Iguaçu sempre tem um representante de você, sempre. Tá lá a galerinha, tá a Bruna, tá a outra menina que agora fugiu o nome. Milena, a Maria. Milena. Sempre tá uma galera lá, o Felipe, sempre. Ou o Coati correndo por lá, né? sempre representando. Então, realmente, vocês fazem acontecer e trabalham arduamente. Não tem hora e não tem dia, faça sol, faça chuva. Estão lá representando e trabalhando. Ô, Elaine, conta pra gente aqui. Eu sei que você tem números, você tem dados que você gostaria de contar pra nossa audiência. E a gente está curioso para saber, porque teve muitos eventos esse primeiro semestre, né? Foram a Porto Alegre também, Sim, né? Tem aquele do bar. Conta um pouquinho pra gente. Nós já rodamos aí o Brasil todo praticamente esse ano, né? Então, a gente faz os workshops que são proprietários do Visit Iguaçu, que são chamados no mercado nacional Vale Tudo em Foz, esse ano com essa temática, Vale Tudo em um cenário de novela. Então, a gente aproveitou muito, até que essa novela esteja no ar, a gente vai continuar aproveitando, porque quem está assistindo a novela está vendo que toda semana alguém fala de Foz do Iguaçu ainda. Então, isso é muito bom pra gente. Então, nós rodamos o Brasil, já estivemos presentes em 11 destinos nacionais, a gente já fez 26 ações de mercado, no mercado para operadores, para agentes de viagem, já treinamos mais de 2.000 agentes de viagem em como vender mais e melhor Foz do Iguaçu, sempre buscando ampliar o número de pernoites na cidade, ampliar a estada em Foz do Iguaçu. Todo ano a gente tem novas atrações, todo ano a gente tem novidade. Não tem mais como vender Foz do Iguaçu 3 dias. As pessoas que vêm para cá e compram um pacote de 3 dias se frustram, é no mínimo 5 dias. Então é isso que a gente sempre leva e sempre coloca para o agente, que ele influencia a decisão. Quando uma pessoa busca um agente de viagem, ele é um consultor, ele influencia a decisão dessa pessoa. Então, quanto mais ele conhecer o destino, tudo que tem, ele vai fazer uma melhor venda para fidelizar aquele cliente. Esse é o trabalho do agente de viagem. Então, a gente contribui muito para isso. Também no mercado internacional, a gente esteve na Argentina fazendo 3 destinos. Agora, a gente em agosto vai estar no Chile e no Peru fazendo a mesma coisa. A gente vai estar em Brasília fazendo uma grande ação, porque a gente tem esse voo que retornou, né? Um voo regular, uma vez... Todos os dias da semana, são 7 frequências semanais. Então, a gente vai fazer um away em Brasília para potencializar essa rota. Todos os dias tem um voo direto para Brasília. A partir de outubro. A partir de outubro. Então, estaremos em Brasília fazendo uma grande ação. Teu parente lá, já gostei dessa ideia. Vai ser, e assim, conecta, né, Elaine? Brasília é um hub, É um hub, conecta com o norte, o nordeste. Muito forte. Facilita voos muito, internacionais. Né? Brasília é... Né? A capital. Sim, Brasília tem ali o coração voos internacionais que chegam diretamente. A gente sempre pensa, às vezes, só São Paulo e Rio de Janeiro, mas tem muitos outros hubs. Fortaleza é um excelente hub também. Foi anunciado ontem o voo de Fortaleza. Isso. A gente ainda está na expectativa para que esse voo já venha com o anúncio que ele seja regular, porque de temporada todo ano tem, né? Sim. Então, assim, sempre tem um anúncio. Beleza, o voo de temporada ele se faz, não precisa de muito esforço, que começa né? em novembro. Mas a gente direto a Fortaleza. Só que Fortaleza também é um hub internacional. Chegam voos ali dos Estados Unidos, da Europa. Então aí a gente entenda que o nosso trabalho, ele tem que ser pensado e feito através de uma gestão estratégica. A gente não vai fortalecer só Fortaleza. Porque quem chega em Fortaleza conecta esse voo, então a gente tem que estar com campanha na Espanha, tem que estar com Lisboa, campanha nos né? Estados Unidos, tem que estar com Tem voo campanha diário, em Portugal, Fortaleza, Lisboa. porque tudo Portugal, diariamente. retroalimenta esse voo, não é só o destino, cearense, né? Então, assim, a gente precisa... O estudo de uma rota, de fazer barulho, não é só da onde esse voo sai, é onde ele conecta. Então, tudo a gente faz, senta, pensa, analisa os dados, traz parceiros, né? O nosso aeroporto é um parceiro estratégico, a própria companhia aérea é um parceiro estratégico, a Secretaria de Turismo, que tem o domínio, é a representação oficial do nosso destino, a gente com representação empresarial, então a gente faz tudo junto, porque não é um voo do Visit, não é um voo da Secretaria, é um voo para Foz do Iguaçu. Então, por isso que a gente pensa e a gente vai fazer essas atuações
bem pontuais e vai fazer barulho, porque fazendo barulho a gente consegue ter mais gente falando de Foz e mais gente ocupando esses espaços. O que a gente precisa é que esses voos sejam bons para que as companhias se motivem a colocar novos voos. Eu vim num voo o ano passado, em novembro do ano passado, de Campinas para Foz do Iguaçu, e eu me surpreendi que ao meu redor no banco, porque eu comecei a falar de Foz, sentou uma senhora do meu lado e pediu se eu era de Foz. Eu falei que sim, começou a me pedir coisas e eu comecei a contar de Foz como era e tal. E aí o pessoal que estava tudo ali era todo mundo do Nordeste, estava vindo visitar Foz do Iguaçu. E eu não tinha essa visão que o pessoal, né, do Brasil vinha para cá, ou o nordestino vinha visitar. Muita gente, então a gente realmente se surpreende às vezes, porque a gente vive as nossas vidas, né, o morador de Foz, e a gente não tem muito esse contato, né, de entender isso, e realmente é impressionante, né? Essa questão do nordestino foi muito bacana. Eu participei numa feira há uns 10 anos atrás, que o agente de viagem estava falando para mim que ele vendia mais em julho, né? Eu falei, mas por que você vende tanto julho? Não, porque a gente gosta de passar frio em Foz. Isso. Olha uma coisa assim que é, né? Até então eu sabia que tinha bastante nordestino em julho, mas não estava entendendo o motivo. Então ele comentou comigo que as pessoas se organizam, se planejam para vir a julho tomar um vinho lá na Argentina, né? Então assim, aproveitar todo tantos atrativos que nós temos, né? Mas o frio é um dos principais motivos da viagem a Foz do Iguaçu, passar frio. Então, assim, é algo bem diferente, que a gente, no dia a dia nosso, é uma coisa normal, né? Nós temos um ouvinte nosso que é da Bahia, que ele interage muito com a gente. Todos os dias ele manda mensagem e é exatamente isso. Ele vem para cá pelo frio, vem para cá por causa que ele ama a gastronomia, ele adora a comida árabe que tem aqui, porque é feita por árabes com condimentos árabes, né? Então não tem nenhuma heresia, né? Tipo, por exemplo, um brasileiro que gosta de pegar uma receita de um outro país e já comete as suas heresias, né? Vai lá, deixa o macarrão mole, faz não sei o que com o macarrão, faz não sei o que com a pizza. Foz deixa de ser esse destino de, como a Elaine falou, de 3 dias, por um leque de tantas coisas, de compras, é um turismo gastronômico, hoje a gente passa a ser um turismo de experiência, né? Onde as pessoas nas cataratas agora têm um monte de experiências. Então, essa semana passada mesmo, lançaram a visitação noturna, onde você vai, né, ver os astros, ver as estrelas. Então, assim, a gente começa a ter, deixa de ser só um turismo que vem lá em 2 horas, vê as cataratas e vai embora, e passa a realmente ter uma experiência de uma cidade onde você tem um leque gigantesco de coisas a serem feitas. Exatamente, lançaram aí a visita com a bike, que é de bicicleta nas cataratas, aí tem esse céu das cataratas. Trilha São João. Trilha São João, o Circuito São João, que é maravilhoso. Tem uma outra trilha perto lá do Porto Canoas também. Tem a de Bananeiras, realmente é maravilhoso. E essa do céu de estrelas, no final tem uma coisa que é maravilhosa. Eu não posso contar porque isso é a novidade da história, né? Mas no final, até extraterrestre aparece. Uma coisa maravilhosa. Mas olha só, a gente já estourou o nosso horário porque a conversa está muito boa, mas eu ainda só queria encerrar perguntando o seguinte: o IBGE falou de dados locais que o turismo representa cerca de 40% do PIB de Foz do Iguaçu. É isso mesmo? Esse dado está exato ou é mais ou é menos? Eu, conversando com o pessoal da Secretaria de Turismo e Finanças, eu acho que a gente consegue realmente ter esses dados. Conversando, eles dizem que é mais, né? É mais. Chega a mais de 50%, né, de toda a arrecadação do município, de SSQN, né, passa de 50% com relação à questão do turismo em si. O que não pode ficar só no ISSQN, né? Tem muito ICMS que impacta, que é devido ao turismo, né? Então a conta ela precisa ser mais elaborada. A questão do posto de combustível mesmo, né? Combustível, compra de carros, né? De veículos. Então às vezes muita coisa cai para o índice do comércio, mas que só são feitas essas compras, essas aquisições para atendimento ao turismo. Então a conta ela tem que ser melhor assim formulada para ter um entendimento
entendimento do que é comércio, do que é turismo, mas o turismo, sem sombra de dúvidas, é a economia do nosso destino aqui, da nossa região trinacional, inclusive. Com certeza. Quero agradecer muito a presença de vocês dois e deixo as palavras finais. Cada um deu o seu recado que acha que seja importante, ou que, se eu não perguntei algo e vocês gostariam de falar para a audiência, por favor, fiquem à vontade. Elaine? Eu agradeço mais uma vez. A gente tem uma expectativa muito positiva para finalizar o ano de 2025. Tem muito trabalho a ser feito com uma equipe, como o Jaime falou. Agradeço sempre as palavras do Jaime como presidente. Ele nos motiva diariamente e isso realmente é uma equipe muito técnica e muito qualificada. E acho que trazer aos empresários locais de qualquer segmento, não só diretamente ligado ao turismo, mas de segmentos que estão ligados também indiretamente ao setor de turismo, que se aproximem do Visit Iguaçu, que estejam juntos ao Visit Iguaçu, porque nós trabalhamos para o nosso destino e todos ganham. O turismo de Foz do Iguaçu não é só você enxergar o turista circulando, são as pessoas que são trabalhadoras do setor e que compram no comércio e que compram nos seus bairros e que fazem toda essa economia girar. Então fica o convite de conhecerem mais o Visit Iguaçu e estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Elaine. É sempre um prazer e uma alegria. Jaime? Agradecer também, Cláudia, aí pegar a oportunidade, né, da gente poder apresentar um pouco do nosso trabalho. Tem muita coisa, muita informação desse trabalho do dia a dia. E, como a Elaine disse, né, os empresários estão com a nossa casa lá aberta, né, nós estamos aí no prédio da CIF, no segundo andar, onde fica o nosso escritório, e aí tem a oportunidade de sentar, conversar, entender esse papel realmente do Visit. Então, quando a gente tem um novo associado, tem uma pessoa interessada em conhecer um pouco mais, a Elaine, ela vai, visita o empresário, conta um pouco da nossa história, conta tudo que a gente faz para a cidade, e aí o empresário entende esse movimento todo e acaba que se associando. Então, isso é muito importante, né, da sociedade, dos empresários poderem conhecer esse trabalho e ver como também podem ganhar, né, dentro das suas empresas e receber até mais turistas com o trabalho e sendo um associado nosso. Perfeito, muito obrigada. A gente fica muito feliz em bater esse papo, porque a gente sai da visão que é só, né, de ver a movimentação do turista, mas a gente entender também tudo o que está acontecendo e principalmente visualizando o futuro, que é um futuro muito bom para Foz do Iguaçu. Muito obrigada, Elaine Tenerello, ela que é diretora executiva, e também Jaime Mendes, que é o presidente, e a Bruna está aqui também, que é a jornalista, ela que passa os releases para a gente, traz os números, e a gente fica muito feliz, e toda a equipe que está lá do Visit Iguaçu, porque turismo forte se constrói com muita união, estratégia e visão de futuro, e representando tudo isso, Visit Iguaçu e os profissionais que lá representam muito bem a nossa cidade. Um beijo no seu coração, você que está nos assistindo, muito obrigada pelo carinho da audiência, você que está no rádio, muito obrigada também, o desejo de um ótimo dia, fiquem com Deus, tchau, em té.